Olá, web amigos! Estamos começando mais um Diálogo da Hora. Hoje, dia 3 de janeiro de 2022. Primeiro Diálogo da Hora de 2022. Estamos aqui começando esse jornal pontualmente aqui, né, nesse horário de toda segunda-feira e recebendo hoje aqui na Pamp a Margarete Bernal. Margarete Bernal, seja bem-vinda, Margarete Bernal, ao Diálogo da Hora. Olá, que bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Excelente. Margarete Bernal, para quem não conhece, é personal organizer, certificada pelo método Reorganize da Priscila Saboia. Margarete também é membro da ANPOP, que é a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Possui um lindo trabalho de organização residencial, documentos, mudanças, inclusive treinamento de funcionários. É isso mesmo, recém-casados, toda a questão de cerimonial e até as questões de consultoria para quem vai ter o seu baby. Margarete realiza consultorias de organização presencial e online, workshops, palestras, entre outros eventos. Margarete, é realmente uma atividade muito, mas muito importante no dia a dia corrido, não é isso, Margarete? Verdade. Olha, a atividade, né, vamos dizer assim, a profissão de personal organizer ainda é bem desconhecida no Brasil e causa várias confusões de quais de fato são essas atribuições. Mas traduzindo de uma forma bem simplificada, é um profissional de organização personalizada para a sua necessidade. Então, se alguém te oferecer algo muito complexo, difícil, estranho, desconfie. Outra coisa, sempre procure profissionais capacitados. Dá uma investigada, olhe o perfil, desconfie daquelas propostas mirabolantes, porque pode ter aí algumas ciladas. Por isso que, junto da Ampop, nós buscamos sim é, regulamentar logo essa profissão para acabar com esses ditos treinamentos, né, de 2 dias, de um dia, treinamento de 8 horas que te dá um certificado para você te tornar profissional. Então, desconfie dessas promessas aí que tem alguma coisa estranha quando a promessa é demais. Verdade, Margarete. Essa questão é muito importante, diferenciar quem é profissional e quem é amador nesse mundo, porque as atividades amadoras acabam causando, né, muita, mas muita falta de ética, né, com relação a quem são os profissionais e também atrapalha muito o mercado de atividades e trabalho dos profissionais. E hoje a nossa pauta é justamente, né, iniciando 2022, como organizar 2022 e transformar sonhos em realidade no ano novo. Essa é a nossa pauta aqui do Diálogo da Hora, que antes de começarmos, né, essa questão, né, eu gostaria de perguntar, é uma questão assim muito importante para quem é profissional, como a Margarete. É como você, Margarete, conseguiu descobrir este dom de organizar e transformar? Pois é, foi até uma curiosidade, né? Eu trabalhei, eu sou administradora, eu fiz letras. Primeiro fiz letras, né? Fui professora de português, língua e literatura. Depois eu fiz administração de empresas, passei num concurso público, fui trabalhar numa grande empresa nessa minha área, me especializei em comércio exterior, logística internacional, importação e exportação, mas sempre fui uma pessoa muito organizada e sempre o meu norte na empresa que eu trabalhei, além de treinamentos e implantação de sistemas, foi gestão de pessoas e de processos. Para isso, eu precisava ser muito organizada. Lá nos anos 90, nos idos dos trabalhos de qualidade total, as primeiras OIM, Organização e Métodos, eu estava lá. O que, que é isso? Fazer o que escreveu, escrever, né? Você escreve como faz e treina fazendo como escreveu. Fazer manuais, normas, procedimentos sempre foi minha praia. Que bacana, né? E com essa experiência, eu já tinha, quando eu decidi me aposentar, eu tinha um desejo de poder ajudar mais pessoas. Então, quando eu me aposentei em 2016, eu buscava alguma coisa que eu pudesse fazer, uma atividade filantrópica, um trabalho voluntário. E aí, pesquisando sobre o tema organização, eu encontrei a profissão de personal organizer e descobri que vai muito além de dobras e gavetas e armários. Passa, sim, pela transformação da vida das pessoas quando você implanta um sistema e ensina como fazer. Aí você vai me dizer assim, Gustavo,
Você vai me dizer, ah, mas eu sou bagunceiro, será que tem jeito? Tem. Organização se aprende? Aprende. Tem método. Tudo que tem método me encanta. As pessoas, ah, mas isso é toque? É alguma coisa chata? Não, não é. É uma coisa até muito simples. E quando você pega o jeito, é quase como ir para academia. Acostumou treinar, porque não adianta só pagar a mensalidade, tem que treinar. Você acostuma. Então, eu tenho um método simples e prático para ajudar quem quiser mudar esse cenário e mudar de situação. 2022 está só começando. Ainda dá tempo de você mudar esse cenário se você quiser. É verdade, temos aí 365 dias, agora 362, né? Já estamos aí no dia 3 de janeiro. Então, né, a nossa primeira pauta aqui neste diálogo da hora é justamente para falar sobre essa questão que o Margarete acabou de expor. Qual o maior desafio na organização residencial? Né? Essa é a nossa primeira pauta. Como no ano novo está chegando, né? Nós estamos aí à vontade, né? Temos a vontade de deixar tudo para trás. E aí queremos muito mais ajustar, né, os projetos, os desafios que se tornem realidade. E também isso pode ajudar a trazer novas energias, sem dúvida nenhuma, a fluir. Uma das formas de deixar aí tudo mais leve, por meio de que seja mais organizado, é uma boa faxina nesse início de ano. Uma organização da casa, do escritório, uma boa limpeza, retirada de objetos e roupas que já não fazem mais parte aí do dia a dia. Então, nos países de língua inglesa, isso se chama, né, como organização Spring Cleaning, né? Que aqui no Brasil pode dizer de faxina de final de ano. Então, essa faxina muitas famílias fazem nessa época, né? Janeiro, recesso, férias escolares. E aí eu vou perguntar aqui para a Margarete, justamente, né, que é um momento importante, um mutirão de limpeza, né? Como é que se analisa, né, essa questão, Margarete, a faxina de fim de ano e qual o maior desafio na organização residencial em 2022? Olha, bem interessante essa sua colocação. Eu estava aqui refletindo, porque ao longo desse período, né, nesses quase 4 anos de trabalho, eu tenho aperfeiçoado esse método que eu venho estudando, vários autores venho acompanhando, e eu desenvolvi uma forma fácil de ensinar. Eu tenho uma proposta que chama-se 4 passos para uma vida organizada e mais feliz. E o passo número 1, ele representa 50% de todo o resto, que é o destralhe, o desapego, a faxina, como você chamou aí. Não, gente, eu vou ser direta para você, não se organiza a tralha. Tralha é tralha. Claro, você vai dizer para mim, ah, mas poxa, isso aqui para mim é importante. Não é tralha, eu sei, personal organizer não joga nada fora de ninguém, não é invasivo, a gente vai para fazer uma análise e orienta, mas de nenhuma maneira a forma de criticar ou de falar qualquer coisa. Mas se você quer começar bem o ano, se não deu tempo de fazer, porque o ideal seria ser feito antes do final do ano. Muita gente deixa para janeiro mesmo. Você não conseguiu? Começa agora. Faz aquele mutirão, envolve todo mundo. Começa com uma gaveta por dia, uma porta por dia, um ambiente, um cômodo por dia. Não precisa fazer tudo de uma vez. Eu digo, não entra naquela de que você vai jogar toda a tua roupa em cima da cama de manhã e vai dar conta, porque não vai funcionar. Chega no final do dia, você vai pegar aquele bolo e vai jogar lá dentro do armário, porque você precisa deitar e a cama tá cheia de roupas. Então não entra nessa. Eu tenho uma equipe de especialistas, são colegas de profissão, e de vez em quando fazemos esse mutirão, né, na casa dos clientes, que começa realmente pelo desapego. Legal quando você vai fazer uma mudança. Sabe aquele negócio assim, ah, vou mudar de apartamento ou de casa. Aí a pessoa diz assim, ah, embala tudo, lá eu vejo. Conhece essa história? Tem gente que tá até rindo aqui no estúdio. Faz de qualquer jeito, aí Leva tudo, quebra. aí chega lá, aquilo vai ficar meses fechado, quando não anos. Eu fui fazer Sim. uma organização numa casa que ela tinha um banheiro de serviço, com as caixas até o teto, e ela já tinha mudado há 2 anos. Nossa. Significa dizer que não fez a faxina antes. Então, fazer esse faxinão, uma cliente até em São Vicente que eu atendi, antes da pandemia, foi na virada, ela me disse que não era o mutirão da limpeza e da organização, era o mutirão da felicidade. Porque foi tão prazeroso depois,
Quando você retoma o controle das suas coisas, você retoma o controle das suas vidas. Através das gavetas externas, muitas vezes reflete aqui dentro e vice-versa. Então, como é que está seu carro? Né? A gente vê a organização da pessoa pelo carro. Verdade. Tá tudo espalhado? Eu comprei um aspirador de carro. Sempre manda lavar, mas sempre tem que também jogar o saquinho de lixo, né? O seu escritório, né? E o seu armário, a sua cozinha, em qualquer ambiente vale a mesma regra. Faz o destralhe para começar o ano que vai ser bem legal. O desapego é muito importante, né, Margarete? É o primeiro passo para você conseguir organizar, né? O que eu falo em 4 passos, o primeiro é esse aí, é o desapego. Muita gente não gosta dessa palavra. A gente pode organizar a caixa de memórias, guardar livros, guardar disco, fotografias. Ninguém vai ter que jogar nada fora, só que armazene direito. Porque as pessoas falam assim, ai, mas isso aqui é minha coleção. Eu vou olhar, tá tudo mofado, tudo estragado, comido de traça. Ou roupas mesmo, que às vezes uma mãe quer guardar a roupinha do filho quando nasceu. Ok, faz uma caixa de memórias. Todo ano troca põe um desumidificante dentro. Cuida da tua coleção. Quer fazer de fotos? Faz uma cristaleira, coloca os álbuns todos em ordem. Às vezes, e hoje, Gustavo, tem muita bagunça digital, hein? Verdade. A organização digital também precisa ser feita. Sabe você abre aquele computador que a área de trabalho está assim? Desktop, né? O desk está assustador, porque está É. tudo misturado, você não sabe onde tem nada. Verdade. Eu também faço esse trabalho de Muita organização de foto. documentos físico e digital. Verdade, muita foto, documento, tudo espalhado. A gente não imprime, né? Não faz mais os álbuns. É, Então, ou a pessoa faz os álbuns das viagens, seleciona, você viaja, você tira lá milhões de fotos, seleciona lá 10% das fotos, as melhores, as que você mais gosta, imprime e faz um álbum, deixa na sala, na mesa da sala para todo mundo ver. Senão aquilo vai se perder, né? verdade. E olha, isso está bem dentro da nossa pauta 2 aqui, do nosso primeiro Diálogo da Hora de 2022. A pauta 2 fala justamente de um ano de mudanças de comportamento, né? Então, o comportamento ele começa de dentro de nós. Então, o mundo hoje, como a Magali está comentando, ele está muito conectado, proporciona muitos benefícios para a sociedade, mas também causa aí muitas pressões, muitas questões assim que a gente acaba deixando, né, e não sabendo como lidar, né, como inclusive deixar fotos em desktop, organizar o computador. Muitas vezes pessoas também sentem uma necessidade enorme de comprar e saem comprando, esquecem de cuidar de si mesmas, inclusive. Né, isso tudo acontece porque estamos vivendo a sociedade, como dizem aí, 2.0.2.2, né? Ano novo, então é tudo ponto. Pois as possibilidades aí de acesso às informações são muito, mas muito fáceis com produtos, tecnologias, né? E essa pandemia também deixou cada vez mais nós próximos de apps, que já era uma realidade, mas hoje os aplicativos é que levam as pessoas a saírem comprando compulsivamente, né? Então aí surgem aquelas indagações, né, Margarete? Como é que vai ser o consumidor depois da pandemia, nesse pós-pandemia, e indagações também sobre o consumo compulsivo, como organizar as compras necessárias aí para o ano de 2022, né, no caso. Estamos começando, são muitas compras, material escolar, aí depois tem que organizar material do escritório, organizar tudo, né? Então, primeiramente, eu vou perguntar aqui para a Margarete nessa pauta sobre o comportamento para o ano 2022. O comportamento das pessoas é importante, Margarete? E já emendando, como não se tornar um consumidor compulsivo e organizar as compras de melhor forma aí no ano novo? Olha, bem legal isso que você comentou, né? Porque as pessoas, eu digo, pessoa organizada, ela faz um planejamento de compras. Ela não compra por impulso, assim como você está dizendo, porque ela vai para o supermercado. Primeiro, não vá ao supermercado com fome. Não leve as crianças no supermercado. Comprar de forma online trouxe muita economia, se você quiser, claro. Se você for um consumidor compulsivo que compra tudo que pipoca aqui na tua frente, você está perdido. Mas agora, se você faz uma boa lista e compra online, lembra, Gustavo, com a pandemia a gente aprendeu a comprar online. Sim. Muitas redes aí, muitos aplicativos têm muita facilidade para você receber as compras em casa. Verdade. Gente, ir no supermercado deixou de ser hoje
uma realidade. Muita gente, eu mesma, comecei a fazer a lista, eu não quero mais ir. Porque você anda por todos os corredores, enchendo o carrinho, você faz a tua lista, mas você não cumpre. Porque você vai trazer bem mais daquilo que está lá nas prateleiras. Aí você vai para o caixa, põe tudo no caixa, passa do caixa, tira do caixa, embala, põe no carro, carrega do carro, chega no carro, tem que chegar em casa, carregar. E olha, se você entrar online, tiver uma lista, faz uma lista ideal, salva essa lista e você só faz pequenos ajustes. Começa a fazer um teste de compra online. Como você vai fazer economia? Isso é planejamento. Começa 2022 diferente. Muita gente diz assim: o dinheiro não dá. Gente, planejamento financeiro, receita e despesa. Você tem que, se a sua receita é X, você tem que fazer uma planilha para gastar aquele valor. Não, eu não gosto de fazer planilha. Eu não gosto de fazer controle, eu vou gastando. Essa coisa aí de deixa a vida me levar, aí chega na hora H, não dá, né? Então faz um 2022 diferente. Eu sou ainda muito do papel. Claro, eu tenho aqui as minhas anotações também, online, em nuvem, mas faz sua lista, salva a lista principal do supermercado, do material de limpeza. No caso do material escolar, a gente não recebe uma lista. Compra a lista, evita aquele passeio em torno, né? Que você traz um monte de coisa desnecessária. Outra coisa, antes da lista, você precisa olhar o que tem na geladeira. Vai para o mercado, olha a despensa, olha o produto de limpeza. Você já viu, Gustavo? O pessoal vai para o mercado sem fazer a lista e sem olhar o que tem. Compra tudo a olho. E aí, muito produto vencido. Eu faço organização, que eu vejo despensa, metade do material vencido. Tem um método em administração que ensina primeiro que entra, primeiro que sai. Chama PEPS, isso em administração. É o mesmo sistema que o supermercado faz com você, que ele coloca a data de validade na frente. Sim. Quando você chega lá com as suas latas, com os seus molhos, com os seus produtos, olha as datas de validade do leite, enfim, de tudo. E coloca atrás e puxa para frente aquele produto anterior, para você não perder produto. Olha aí, começa o ano fazendo as listas. E aí você vai planejar um jeito de não estragar, né? E de não comprar coisa que não precisa. Entendi agora. Esse fato, então, se chama PEPs. Isso, primeiro que entra, primeiro que sai. Em Ok. ADM a gente aprende isso. Isso é um método de organização de prateleira em supermercado. Isso é um método que você pode adotar no teu armário de alimentos. Você pode adotar no teu armário de material de limpeza. Apesar de que às vezes você compra, aconteceu comigo, eu comprei uma promoção aí, chegou em casa um leite, eu compro bastante. A gente diz que a gente não deve tomar leite, né? Mas eu adoro. Eu comprei um leite, quando eu olhei a data, ele vencia antes do que estava na minha casa. É coisa assim, às vezes é 2 meses, 3 meses, então eu até fiz um vídeo sobre isso falando. Olha a data de validade. Se esse que você trouxe agora vence depois, você põe no final, lá atrás. Se ele vence antes, você põe na frente. Então eu olho as datas todas as vezes. Faço, e é engraçado assim, você faz uma lista online, salva, começa a comprar. Todo mês você olha o armário, dá uma revisada. Pode ver que você vai fazer economia. Às vezes a minha lista é tão pequenininha porque eu não consumi. Entendi. Você não estraga, né? Exatamente. Eu não gosto que estrague. Quem é que gosta de que passe a validade, né? Ninguém. Ninguém gosta, Ninguém. né? E é interessante quando fala em compra online, né? Também tem essa questão do custo, né? Porque as pessoas elas vão ao mercado, como você disse, né, Margarete, acabam comprando em grande quantidade, coisas que não são necessárias. E assim, no online você compra o que é necessário, o que você está precisando. E o custo, porque as lojas online não têm o custo das lojas físicas. As lojas físicas têm que pagar aluguel, tem que pagar muitas vezes royalties, tem que pagar IPTU, pagar uma série de obrigações civis, tributárias do dia a dia e que encarece esse produto, né? Recentemente mesmo, né? Luminária, por exemplo, aí no dia a dia. Quem que não precisa de uma luminária? Você vai numa loja física aqui na nossa região,
A luminária custa R$ 89,00. Aí pela internet, a mesma luminária, da mesma marca, tá por R$ 44,00. E sem o frete, porque o frete não é pago. Hoje as lojas estão dando frete grátis. Muitas lojas, cupom de frete. Então as Isso compras mesmo. online ajudam também a organizar, não é isso, Margarete? Ajuda demais e você faz economia. Você está falando da economia da loja, diferença da loja física e da loja online. E o seu ganho de tempo. Sim. Hoje, o que eu percebo, Gustavo, nos meus atendimentos, quando eu faço um briefing, eu vou organizar, seja um ambiente ou uma casa toda, ou uma mudança, eu vou conversar, eu faço um levantamento da expectativa daquela pessoa e nas entrelinhas eu percebo o que ela quer. É qualidade de vida, tempo, tranquilidade, ela não quer ter perda de tempo. Então, hoje, o nosso bem mais precioso é o tempo. Se você fazer uma compra online, você economiza até, já pensou? Você pega o trânsito, o carro, o desgaste do teu carro, o combustível. Aí você chega Nossa. lá, você vai comer alguma coisa, porque você chega lá, vou comer, aí levou a criança, ou compra, passa até aquele monte de promoção, porque o supermercado está preparado, aquela coisa de leve 3, pague 2. Isso tudo é chamariz para marketing Isso. de vendas. É. E aí você entra naquela de que você não precisa, você foi lá para comprar 12 rolos de papel higiênico, você traz 36. Isso. E não sabe onde vai colocar em casa depois, né? Aí chega em casa, não tem espaço para guardar. E tem aquele problema, ó, vou dar só mais uma dica rápida, sem fugir da pauta. Estoque e produto em uso, seja de limpeza, seja de higiene pessoal, lá no banheiro, ou seja na cozinha, no teu armário. Separa produto fechado num armário, produto aberto no outro, para não ir abrindo tudo. Eu cheguei numa casa que eu fui fazer organização, a dona da casa gosta muito de um desodorante, vai, tô dando um exemplo do banheiro. Ela comprou vários e pôs lá no banheiro. Ela ia abrindo todos e usando tudo, estava tudo pela metade. Separa, é estoque, põe num outro lugar, pacote fechado num outro lugar e o aberto ali em uso para terminar de consumir um antes de abrir o outro. No material de limpeza, eu chego lá, a faxineira ou a diarista, ela não sabe, ela não pode ser responsabilizada por isso. Ela vai abrindo, abre uma caixa, abre outra, chego lá, tem vários sabões abertos, vários produtos começados, tudo começado. Por quê? Porque não tem uma organização. Então, na despensa, a mesma coisa. Não pode ter vários pacotes abertos, né? E, por favor, nada daquele pregador de roupa ou aquele arame, aquele negócio prendendo, tá? Vamos usar os potes herméticos, vamos fazer uma despensa de gêneros abertos e de gêneros fechados. Separa salgado de doce, separa farináceo, é bem legal. A gente não tem tudo separado no mercado? Em casa a gente faz também, eu chamo de categorias. Junta por famílias, põe tudo junto, a mesma família, tudo junto. É o passo 2, tá, Gustavo? Quando eu falei que a primeira é o Ah, destralhe, sim. o segundo é juntar as famílias. Juntar as famílias. Categorizar. Pega o teu armário, Gustavo, lá na tua casa, Sim. e você vai pôr tudo que é camisa social, teus ternos juntos. Não pode ter um terno aqui, outro lá, outro lá, outro lá. É uma camisa de time de futebol junto do É terno. uma camisa, camiseta, não sei o quê, camisa manga longa, manga curta. Normalmente a gente Sim. consegue enxergar melhor quando eu falo em categorias num armário. Mas mesmo assim a mulherada, ó, como é que tá o teu armário? É blusa de manga longa, manga curta, cor, não sei o quê, saia, blusa, vestido, tá tudo misturado. Então É. eu tiro, ponho tudo na cama, eu desmonto mesmo e faço um inventário para você, organizo por categorias. E aquele que tem um volume maior merece um espaço maior, porque geralmente você não viu isso. Aí você tem muita coisa num espaço pequenininho e pouca coisa num espaço grande. A gente redistribui de forma prática e funcional. Então, esse negócio de categorizar vale para tudo: fotografias, livros, discos, brinquedos. Criança tem que ter um local para brincar. Então, quem define a regra é você. Se você vai ter brinquedos espalhados na casa toda ou se você vai ter um local da criança brincar. Não que ela não possa ter liberdade criativa de carregar para cá, para lá, mas depois ela tem que aprender a guardar também. Aí você faz as categorias. Não faz aquele baú gigante, coloca tudo dentro, que vira uma bagunça. Ela está aprendendo a fazer a bagunça. Faça pequenas caixas separando os jogos, as coleções, os carrinhos, os brinquedos, categorizando. Olha quanta ideia, Gustavo. Tudo isso dá para Nossa. você organizar aí na sua casa, qualquer espaço que você tiver. 2022 vai ser maravilhoso. Temos que aprender a administrar nossas casas. Isso Quem aí. não conhece ainda como faz para administrar a casa, ajustar, organizar,
todos os métodos existem, e por isso que existem as personagens, né, organizers, como a Margarete, né, que está aqui sendo a nossa convidada do Diálogo da Hora, né, neste primeiro Diálogo da Hora de 2022. Vamos ver se os seus web seguidores aqui vão arregaçar as mangas, aproveitar essa folga de janeiro, que sempre tem um recessozinho aí, um intervalo. Reserva 1 hora por dia, gente. Diz, não dá, eu não vou fazer. Planeja 1 hora por dia de manhã, ou sei lá, no seu melhor horário, que você mais goste. Tem gente que é mais produz. Eu produzo melhor à noite. Eu não sou muito matutina, eu sou mais noturna. Não tem problema. Define um horário por dia que você vai falar, eu vou reservar 1 hora por dia para fazer tal item. E um pouquinho por dia você vai conseguir fazer os ambientes. Vai fazer a limpeza primeiro, depois você começa a juntar as famílias, isso na cozinha, olha, cozinha onde tem pote aqui, pote lá, os potes plásticos, né? A gaveta dos talheres, tudo. Parece que não, mas você consegue. Depois você fica com tudo organizado. Olha que gostoso. Não dá aquela satisfação quando você no caso do seu escritório, seus clientes, você não tem lá uma pasta para atender cada cliente seu. Aquela pasta, né? Fica no arquivo suspenso. Você tem que ter um mínimo que você tem que fazer na sua casa também. Verdade. Definir esses setores aí e escolher os lugares. Verdade. Mas olha, se você deixar aqui, eu vou falar um monte de coisa. Nossa, outra coisa que a gente faz é porque personal organizer gosta de dizer assim: toda coisa, todo objeto tem que ter um lugar para morar. Aquele objeto que gera bagunça na sua casa, no seu carro, no seu home office, na sua oficina, mesmo na sua garagem, qualquer ambiente, é um objeto triste, que não tem um lugar para morar. Defina casinhas. Personal organizer diz assim, tudo tem que ter um lugar para morar. Defina um lugar para aquele objeto, combina a regra com a família, que depois tudo vai fluir. Você põe uma tesoura. Onde é que põe a tesoura? É nessa gaveta. Combina a regra com a família. A regra do jogo é essa. Ou as chaves vão ficar nesse aparador ou nesse suporte. Os documentos, os óculos, o controle remoto. Se não fica aqui. Não, eu deixei aqui. Você tirou daqui. Não, não fui eu que tirei daqui. Qual é a regra? Usou, volta para a casinha. Se tudo tiver lugar, as bolsas, coloca uns ganchos atrás da porta, arruma um suporte para as roupas em uso. Não vai fazer aquele mancebo que vai ficar com 511 peças o ano todo, né? Tem gente, sabe que tem gente que faz como que fala? A esteira. Em vez de, a esteira vira cabide. Então, aproveita agora. Dá uma olhada em volta, você está assistindo o programa, dá uma olhada em volta. O que está te incomodando mais? O que está incomodando? Chega alguém de repente, o que você tem que fazer correndo? Tira tudo correndo. São os sapatos, estão fora do lugar? São as roupas, são as bolsas? O que é? São os brinquedos? Começa a definir lugares e aí você fica fácil de manter depois. Tem muita ideia legal aí. Se você quiser saber mais, pode me procurar também, porque eu atendo já vou fazer minha propaganda aqui. Sim. No Instagram, você pode me localizar em margaretebernal.organizer ou no meu site, mesma coisa, www.margaretebernal.com.br. E a nossa conversa, o nosso diálogo vai continuar. Nós vamos fazer aí o intervalo, né? Temos aí a pauta que vem na sequência. Vamos falar de organização de casamentos. Em 2022 tem muita gente querendo casar, então fique com a gente que a Margarete vai explicar tudo sobre cerimonial de casamentos. Aguardem! Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres.
Estamos de volta, web ouvintes, web amigos, aqui começando mais um ano, 2022, a Margarete é a nossa convidada, personal organizer, e agora nós vamos falar da pauta 3. A pauta 3 do Diálogo da Hora é sobre organização de casamentos e festas para 2022. Como todos sabem, né, nós temos aí a volta dos casamentos aumentando, né, então... Temos aí dados, inclusive dados oficiais da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, sim, que indicam um ano de 2021 já comparado com o ano de 2020, uma crescente, né? Destacou-se aí um aumento no número de casamentos, inclusive por causa justamente da vacinação, né? Da pandemia mais controlada, enquanto em 2020 tivemos poucos casamentos, né? Tivemos aí 300 mil casamentos a menos, segundo os dados aí dos cartórios de registro de pessoas naturais. Então, a vacinação ajudou, né? Então, isso também traz uma agenda, né, que pode se tornar bem cheia, né? Essa é a esperança, bem cheia de casamentos para 2022, né? Temos aí a questão do casamento como algo que é muito, mas muito, um evento muito esperado, né? Pelas famílias. Casar-se em 2022 significa para muitos casais a realização de um sonho, né? A realização, né, que parecia longe com essa pandemia, mas finalmente chegou, né? Então, depois de meses e meses vivendo uma organização de casamento diante de incertezas, esse ano é muito mais esperançoso no sentido e otimista, né, na questão dos casamentos fluírem, né, principalmente os cerimoniais. E é por isso que vamos chamar a Margarete para comentar sobre isso, né? Justamente como são as suas perspectivas, Margarete, para os cerimoniais de casamento, que muitas vezes as pessoas não sabem o que são cerimoniais. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o que são cerimoniais de casamento, como organizar um casamento neste ano 2022, né? E quais são as tendências aí de casamentos, né? Também. Ai, legal falar sobre isso, sabe? Eu atendo bastante recém-casados, mas eu queria falar o seguinte: como personal organizer, existem várias colegas que se especializaram no nicho casamentos. Eu digo que eu tenho colega de profissão que é especialista em organização digital, outra é especialista em organização baby, kids, que também hoje virou um acontecimento, né? Ter um filho. E assim como os casamentos. Tenho colega que é especialista em organização para vários temas. Ela fica especialista naquele setor. E no caso dos casamentos, eu não sou especialista na parte de cerimônia, por exemplo, o cerimonialista ou aquela pessoa que organiza o evento como um todo. Mas eu sou especialista na organização para recém-casados, no quesito organização da sua casa. Por trás de um casamento, normalmente, o que está acontecendo? Os casamentos, eu sou de uma geração, eu vou fazer 40 anos de casado, Gustavo, em janeiro. Olha só. Eu sou de uma geração que o casamento era muito mais simples. Hoje virou um acontecimento. É um mega evento que envolve muitas coisas, né? E aí tem um cerimonialista e uma pessoa que vai planejar o casamento em si, a festa, os convidados, a cerimônia e tudo que se envolve, né? Onde eu costumo atuar quando eu sou contratada? Eu faço uma consultoria para organizar a lista de presentes, o que uma casa de fato precisa ter. A lista de enxoval, porque não se faz mais aquele enxoval da vovó, aquele enxoval de baú, que as vovós bordavam, que você fazia muitos jogos disso, daquilo, crochê, tricô, bordados, babados. Hoje a vida é prática, a vida é rápida. As pessoas têm menos espaço, menos tempo, você não precisa ter 18 jogos de banho para casar. É verdade. E tempo e dinheiro, isso em administração a gente diz que é ativo imobilizado, é dinheiro jogado, dinheiro parado. Então, uma lista de enxoval eficaz, uma lista para a casa toda eficaz, para ajudar. E a organização dessa residência. Porque você sai da sua casa, que você mora com os seus pais, ou você, invariavelmente ou às vezes não, e a mulher tem a sua casa, o marido tem a dele. Então, durante essa transição, vai ter o cerimonialista, vai ter o evento, vai ter a festa, eles vão viajar, vamos dizer assim, vai ter uma cerimônia, e eu, junto com um responsável, ou da parte dela ou da parte dele,
vou receber todas as roupas do casal e vou organizar a casa nova do casal. A casa nova, quando eles chegarem de viagem, todas as roupas deles, todas as roupas dela, e a cozinha, a primeira compra, eu vou fazer o supermercado. Você imaginou você voltar de lua de mel? Tua casa está montada, tuas roupas estão no armário, o banheiro está pronto, as toalhas estão disponíveis, a cama está montada, a cozinha está montada, a despensa está montada, a geladeira está abastecida para fazer para você um open house. É nesse trabalho que eu entro, fazendo o papel de organizar a vida para os recém-casados, para eles começarem. Você já viu recém-casados no supermercado fazendo compras? Vão comprar tudo quanto é besteira, vão ficar 8 meses para consumir Verdade. a primeira compra. Nossa. Então, é só esse adendo que eu queria fazer para você, porque eu não lido exatamente com a cerimônia, porque hoje é muito grande, né? Envolve muita coisa. Mas eu queria dizer o seguinte, na pandemia, os dados oficiais mostram que os casamentos oficiais diminuíram, mas extraoficialmente muita gente foi morar junto, Entendi. sem oficializar. Até por conta da pandemia, porque não podia mais ficar junto. Teve aquele primeiro momento do distanciamento social, depois as pessoas começaram a se juntar e as pessoas começaram a dar mais valor a estar presente, estar junto. E as casas, que antes eram mais para dormir, você passava o dia inteiro fora, você trabalha, nós moramos aqui no litoral, muita gente trabalha fora, trabalha em São Paulo, em outras cidades, Sim. saíam cedo, voltavam de noite, muitas vezes se hospedavam fora. Aqui na Baixada é muito comum, tem gente que passa a semana em São Paulo, sobe na segunda, vem na segunda. Então a casa era ela meio que relegada. Ah, é só para passar o fim de semana, tá bom assim. Com Sim, o advento da pandemia, as pessoas decidiram trabalhar em casa, que vem aí que você vai falar do home office. É a nossa próxima pauta. Trabalhar em casa, viver em casa e precisar, então, organizar melhor essa casa. Deixar mais confortável, mais gostosa, não dá mais para ser aquele improviso. Passou a ser uma coisa mais definitiva. Eu acho que até com a retomada da economia, com a vacinação 2022, a gente volta a trabalhar fora, sim, graças a Deus, mas o modelo híbrido aí ainda vai continuar um bom tempo. O que você acha disso, Gustavo? Então, tem toda essa questão. Muitas vezes, como a Margarete colocou, né? As uniões, a união não é oficial, né? A união é extraoficial. E isso também gera um conflito, que as pessoas vão morar junto, né? E aí cada um tem um comportamento, voltando àquela pauta 2. Aí não dá certo. Aí compraram bens, compraram veículo, compraram imóveis, não deu certo. Infelizmente, o ano 2022, né? Pode também ocorrer nessas questões, né? Que é o dia a dia, as famílias acabam, né? No caso aí, se separando. Como não é oficial, aí vai aumentar também, segundo a Margarete, aí com o aumento de número de união não oficial, vai aumentar ações, né, de declaração que envolvam união estável, reconhecimento, dissolução. Infelizmente, a vida é assim. Muitas vezes porque uma pessoa com a outra não conseguem dar um sentido único ao comportamento de organizar uma casa. Essa questão do home office também, as pessoas levam para casa, inclusive será a nossa próxima pauta, ou o trabalho. Isso é comum. E aí começa o conflito do casal, né, Margarete? Por falta de organização na casa. É um problema sério. Você lembrou bem. Eu falei aqui que as pessoas se juntaram, né? Vamos falar, foram morar juntas, mas também tivemos, e a gente vê aí na mídia, muita separação. Muita gente que não suportou ficar em casa com a família. Marido e mulher que não conseguiram, passavam o dia todos separados, praticamente só se viam poucas horas ou à noite, e tiveram que passar a conviver com as suas rotinas todo dia. Eu faço um trabalho, Gustavo, que é a organização da rotina da família. Você faz rotina doméstica, criança precisa de rotina, empregada precisa de rotina, a dona da casa, se ela tiver uma boa rotina, ela dividir o dia, funciona, fica prático. Quando a gente teve que começar a dividir os espaços, nem todo mundo tinha o tal do home office para todos. Então, o marido tinha que trabalhar na mesa da sala, ou na mesa da cozinha, ou usar a escrivaninha das crianças. Criança começou a estudar online, marido começou a trabalhar online, a mulher enlouquecida, empregada, como é que faz? Muita gente também não conseguiu
e também acabou se separando. Aliás, eu faço a organização para recém-casados, mas eu fiz uma organização para recém-separados, tá? Olha só que interessante. Fui lá, teve uma separação consensual, dividimos os bens, organizei as duas casas, ainda teve open house e um foi na festa do outro. Nossa, muito interessante. Olha só, separar os bens, aí tem a organização da separação dos bens. Isso. Cada um leva o seu quinhão ali, um leva a TV, outro leva a máquina, E um eu leva uma camisa. organizei 2 apartamentos e ficaram em paz e viraram amigos. Brigavam muito juntos e agora são amigos. Nossa, é capaz de voltarem a namorar, pelo menos, um em cada casa. Não, ali é um caso que eles não vão voltar a namorar, mas eles têm filhos em comum, então eles têm uma entendi. convivência saudável. Mas realmente eles decidiram que era melhor cada um ter seu espaço. E aí eu organizei a vida dos dois, foi bem legal. Os dois Olha empresários, né, que precisavam desse ajuda, e eu fiz para eles, e eles não. Porque muita gente fala assim: tempo é dinheiro. Eu não posso parar de trabalhar, então eu prefiro contratar. E isso é a comodidade da vida, né? As pessoas falam: eu não vou poder parar para fazer uma mudança, então eu organizo tudo para você. Eu faço a mudança, desmonto uma casa e monto a outra e recebo você. Enquanto você viaja, mando você passear, faço a sua mala, você vai, me deixa a chave. Quando você chega, eu te faço uma recepção na casa nova, com tudo pronto no lugar. Você não vê nada, né? E ainda tem uma pessoa que fazemos as instalações complementares, porque uma mudança envolve instalações, né? Não é só bens. Às vezes a pessoa diz assim: eu não vou levar os móveis. Hoje em dia você muda, quase não se tem mais a levar muita coisa. Você leva lá os eletrônicos, um refrigerador, uma máquina de lavar, às vezes uma lavadora, mas móvel é quase tudo planejado. Mas tem que levar todos os bens. Aí tem que instalar tudo: as cortinas, os lustres, os chuveiros, colocar varal. O marido odeia, né? É verdade. Quando a mulher fica: precisa pendurar isso, precisa pendurar aquilo. Nós fazemos tudo para você. Olha, isso é que leva o casamento a compartilhar momentos, inclusive a organização. Estamos vendo nesse diálogo da hora como a organização é importante para manter o casamento em 2022. Marido que não ajuda, né, pode levar aí a essa ruptura, né? E aí nós temos o aumento também de número de divórcios, e a Margarete também agora sabemos que faz a organização dos bens pessoais que vão ser partilhados. Olha só que maravilha. Daí divide o enxoval, divide as coisas da cozinha, divide aqueles objetos todos, os bens, né? E ali que você vai levar, quem vai ficar com o quê, acerta direitinho. Tem criança hoje, Gustavo, que vive uma vida de guarda compartilhada. Sim. Então tem que dividir a roupa, os brinquedos. Verdade. Tem que fazer 2 quartos para aquela mesma criança. Então, claro, às vezes os pais até compram alguma coisa que faltou, mas a gente tem que montar os 2 espaços. Eles não vão ficar com uma malinha para lá e para cá, não é legal. E aí a gente organiza isso também. Olha, tem possibilidade de você ter mais tempo livre, mais tranquilidade que isso? Verdade, olha, essa questão é fundamental. E o home office contribuiu justamente para essa desorganização e muitas rupturas de casamento e de união estável também, né? Então, na nossa pauta 4, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre 2022. 2022, o ano que está começando, né? Aqui, neste momento, 3 dias, né? Somente. Será mais um ano de trabalho home office ou de mudanças residenciais? Então, em março de 2020, todo mundo sabe, começou a pandemia ali, muita incerteza, as empresas realocaram, né, a forma, né, de como se produz a atividade econômica, né, todo mundo ali com medo, usando máscara, álcool, ninguém sabia quantas pessoas iam contrair a doença, nem sabia se tinha vacinação. E aí foi ficando home office, aulas remotas para quem é professor. Então o mundo corporativo se adaptou rapidamente a essa questão, todos trabalhando em casa. Mas as casas não se adaptaram ao home office, né? Como a gente vem abordando, né? A família acaba sendo afetada, porque o trabalho em home office, ele adota muita rotina que não é a mesma rotina presencial. Você tem que estar ali 24 horas, atento ao e-mail, à conversa, à questão da subordinação, que muitas vezes extrapola a hora de trabalho, como se fosse presencial. Então, a iniciativa, né, justamente foi boa do home office. Agora, o que acontece, né? Segundo aí uma pesquisa também que foi realizada,
né, analisando esse ano anterior, 2021, o home office, 26% dos entrevistados apontaram que a sensação de equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho piorou dentro da casa, né, dentro justamente dessa rotina. Além disso, 28% nessa pesquisa da Robert Half, né, que é uma instituição que é muito, mas muito célere, né, essa questão de entrevistas, né, 28% dos recrutadores acreditam que a saúde mental foi a maior preocupação no ano de 2021 e, obviamente, o home office vem alimentando, né, toda essa situação de trazer problemas, né, de saúde mental, como síndrome de burnout, né, questões que envolvem o desequilíbrio, inclusive psicológico, e aí isso afeta a vida familiar, sem dúvida, dentro do home office. A casa se torna desorganizada, muitas mudanças, né, devem ser realizadas. E, recentemente, né, o que vem acontecendo? As empresas estão querendo voltar a trabalhar, né, pessoalmente, né, lá presencialmente, melhor dizendo. Então, muitas empresas, né, vão aí começar em janeiro, agora, fevereiro, exigindo a presença dos seus funcionários, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Então, diante dessa questão da pauta, né, nós temos que chamar a atenção da mudança que a Margarete até mencionou sobre essa questão do home office, né, que, na verdade, ela vai se tornar um remote work, né, que é o trabalho remoto em alguns dias, mais presencial 2 ou 3 vezes na semana. E isso também vai interferir no dia a dia da família, porque muitas famílias, né, elas vão ter que se programar, né, qual o dia que a mulher, o homem vai para São Paulo, porque nós estamos numa região de Baixada Santista, como a Margarete até mencionou, muitos vão e voltam no mesmo dia, né? Então subir a caminho de São Paulo, voltar no mesmo dia, muitos ficam a semana inteira, né, em São Paulo. Então isso também exige uma mudança e muitas vezes a mudança de residência de Santos para São Paulo. Tem muita gente mudando, né, por causa dessa exigência do remote work, que é a volta do trabalho e vamos manter o remoto alguns dias. Margarete, essa situação é realmente muito, mas muito, principalmente de reflexão no início deste ano, né? Porque, assim, diante de suas experiências de organização, alterações de residências, né, neste ano 2020 e 2021, eu gostaria que você comentasse como é que foi fazer isso durante a pandemia e quais são as perspectivas para 2022, principalmente nesses casos, né, de famílias que vão ter que se reorganizar por causa do fim do trabalho no home office e sim do remote work, né, a volta ao trabalho e até mudarem de residências, Margarete. Então, assim, como é que você analisa essa questão de organizar o dia a dia para 2022? Voltamos lá no início, porque é planejar, né, gente? Você vai ter que montar uma rotina de acordo com o que ficou definido agora nessa retomada. Então, você vai ter alguns dias que você vai trabalhar remotamente, alguns dias que você vai trabalhar presencialmente. Então, você tem que ajustar a tua vida a esse modelo. Primeira questão, não adianta ficar reclamando. Eu digo assim, não tem outra solução? Vai lá e resolve logo, né? Se você tem como delegar algumas atribuições, delegue. Não tem, vai e resolve. Quando eu digo assim, a pessoa tem que trabalhar em casa, home office, eu fui chamada para organizar alguns espaços, porque as pessoas diziam que não tinham ali disponíveis esse espaço para trabalhar. Agora estou trabalhando em casa, não tenho mais espaço, tenho o quarto do filho, a mulher, não sei o quê. Então, nós olhamos aquele ambiente, criamos um espaço para a pessoa trabalhar. Seja dentro do seu quarto, seja na sacada, quando você tem uma área fechada, seja num canto da sua sala que você vai delimitar. Você tem que encontrar um espaço para trabalhar. E aí, o que eu digo em termos de organização? Planeja o seu dia, você está a trabalho, põe uma plaquinha na porta, trabalhando. Se troca de manhã, toma o seu café, se prepara, senta e define seu dia. Trabalha. Minha filha ficou um tempo home office conosco em casa, ela ficava fechada lá trabalhando, e no horário do meio-dia ela saía para almoço. Não tem interrupções, não tem criança falando, não tem a mãe pedindo coisa, não é para estar ali envolvido no problema da casa.
Você está trabalhando, você está trabalhando. Então, é questão de você ter uma pessoa que tem que ser um pouco disciplinada. Impõe esse modelo. Olha, eu estou trabalhando das 9 às 12. Não me interrompe aqui. Estou aqui, tem reunião online, hoje está todo mundo conectado, né? Tenho clientes para atender, tenho coisas para escrever, tenho e-mails para redigir. Se concentra aí meio-dia às 2, eu vou fazer meu intervalo, ou sei lá, estou dando um exemplo hipotético aqui. Então, eu estou em casa, defini um espaço, me fechei nesse espaço, combinei a regra. Qual é o problema? Combina a regra do jogo com a família. Se você não disser, as pessoas não sabem. Né? Não tem como. Então, você tem que combina a regra. Olha, hoje eu estou, uma vez, toda terça, estou dando um exemplo aqui, avisa em casa. Toda terça eu vou ficar em casa, vai ser o dia do home office. Não é o dia de marcar faxina, nem de marcar pintura, nem de marcar visita, nem de marcar nada. Não me pede para fazer compras. Eu estou trabalhando home office hoje, tá? E os outros dias, tal e tal, eu vou trabalhar fora. Então, você já informa a tua nova rotina e combina a regra com todo mundo. Quem é que vai tomar conta da criança, quem é que vai receber as encomendas, porque a gente tem que... Se eu não posso parar para atender a porta, às vezes eu estou numa reunião, eu atendo, tá, Gustavo? Eu tenho uns treinamento de organização online, eu faço consultorias. Eu estava conversando até com uma cliente que é uma seguidora minha de Cuiabá, e eu fiz uma organização com ela com a equipe dela lá, porque eu não podia ir a Cuiabá. Não é que eu não podia, ela não ia me pagar uma viagem, era inviável. É bem longe. Né, para eu ir para Cuiabá. E aí a gente estava falando sobre isso. Ela dizia que o marido dela se incomodava com as interrupções. Eu digo, se ele está home office, ele está trabalhando. Ah, mas ele não falou. Ele está aqui, eu quero conversar com ele. Não é que ele está aqui, então combine a regra. Às vezes as pessoas também querem que o outro adivinhe o que ele tá. Olha, hoje eu tô bem... Você, né, Gustavo? Você chega em casa, você vai dizer para tua esposa, para tua filha. Hoje eu tenho 2 reuniões de manhã, 2 de tarde, eu tenho que redigir isso, eu tenho cliente para atender. Tem a aula. Tenho aula para dar. Estou trabalhando. Bota a placa na porta mesmo. Trabalhando. Fecha. E aí você vai conseguir trabalhar, porque senão o filho vai entrar, a mulher vai vir, vai perguntar, vai ficar... Todo mundo vai interromper. Então, deixa a regra clara. É engraçado se você fizer um quadrinho que tem ali a rotina de cada um, quem vai fazer o quê, e já estrutura um plano B, porque você tem que ter, né, as alternativas. É que nós estamos voltando agora a trabalhar fixo, vamos dizer assim, ou voltando para os escritórios, né? Verdade. As empresas estão estudando esse modelo, que também foi bom para elas, porque nada parou. Grandes autarquias aí, empresas pesadas, instituições públicas que não admitiam, imagina que uma audiência ia ser online, né, Gustavo? Hoje em dia está muita facilidade online, todo mundo conectado de longe. Quanta economia a gente não faz. Então, temos que nos adequar ao modelo. A regra é planeja, monta uma estrutura e segue aquilo, que daí vai dar certo. Se você não planejar, fica meio que à deriva, fica confuso o teu dia e você vai ver. Quando eu falo em produtividade, que eu sou especialista em produtividade. Produtividade não é a pessoa que produz muito o dia todo, é que ela administra bem seu dia para dar conta. E não vem com essa história de que o teu tempo é curto, porque o teu tempo é igual ao meu. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia. Olha, é questão de planejar e dividir bem o dia. Você consegue ter um ano bem mais alegre, bem mais feliz, e com mais qualidade de vida. Olha que legal, se você administra bem seu tempo, sobra mais tempo livre para você curtir. Verdade. Nós temos sempre que nos preocupar com o ambiente na casa, né, Margarete? Porque, assim, muitas pessoas, né, elas não têm um ambiente, um quarto, um escritório dentro de casa. Quem tem um escritório dentro de casa, pode fechar a porta, colocar a placa, faça isso. A Margarete já deu aqui as dicas fundamentais. Mas para quem não tem que procurar um espaço dentro da casa que não interfira na dinâmica com os filhos, com o marido ou com a esposa, principalmente à noite, nas aulas, né? Eu falo isso porque as aulas remotas, né, podem ser que continue, tudo está sempre assim a depender de portarias do governo, né? Então, pode existir um modelo híbrido,
também para não só as empresas, mas também para as instituições de educação. Então você tem que se organizar, porque às vezes é muito constrangedor, Margarete. Assim, você está lecionando ou está numa reunião e ouve, né, choro de criança. E às vezes você também não pode falar o que você quer, porque ali no local onde você não está enxergando, tem outras pessoas, né? Diferente do presencial. Nesses minutinhos finais, eu gostaria que você comentasse rapidamente sobre isso, bem rapidamente. Não, é bem difícil mesmo, como você falou, de encontrar esse espaço, definir uma área e tomar esses cuidados. Eu já tive aula que eu participei, que o marido passou pelado atrás da mulher, Olha só. na câmera, Então. numa sala com 80 pessoas. A pessoa me passa, ela está no quarto com o seu notebook, a pessoa passou sem roupa atrás. É terrível. Gente, né? Então, combinar a regra do jogo é importante para você conseguir concentrar-se, inclusive, naquilo que você está fazendo. Porque senão você não consegue se concentrar. É que nem a pessoa que está na aula, mas não está na aula, ela está fazendo outra coisa. Gente, fecha todas aquelas janelas, aqueles pop-ups, as conversas do WhatsApp. Eu acho uma falta de respeito. Quando você está no presencial, você vai numa reunião, você não fica no telefone, que, aliás, tem gente até que faz, né? Muito indelicado isso. Sim, sim. A questão de educação, você está aqui, eu estou aqui no programa, o telefone tem que estar no mudo. Eu vou falar, não, peraí, Gustavo, vou atender aqui uma ligação, vou responder. É. E as pessoas, infelizmente, fazem. Então, é questão de comportamento. Passa por um mínimo, né, de você se disciplinar e querer fazer. Porque o que você não quer para você, você não faz para o outro. Verdade. Então, que 2022 a gente consiga fazer diferente. Define um espaço, olha bem, encontra um lugar, faz uma marcação, separa, que a gente, porque não dá para ficar tudo junto e misturado, até porque os assuntos, né, Sim, estão verdade. conflitantes. Às vezes você está trabalhando com ética, você Sim. está lidando com questões particulares. Imagina, tem médico que está atendendo online, ele não pode estar com seu paciente exposto, um monte de gente em volta, ele trabalhando num lugar onde tem outras pessoas ouvindo. Tem que definir isso. Verdade. Bom, chegamos aí ao final de mais um Diálogo da Hora, na verdade, o primeiro Diálogo da Hora de 2022. Quero aqui saudar a presença de Margarete Bernal, um diálogo muito prazeroso, porque nesse início de ano é fundamental sabermos sobre como transformar a nossa vida nesse novo ano. E eu gostaria de perguntar, né, neste momento, quais são os seus pensamentos, Margarete, como transformar sonhos em realidade para o ano 2022? Rapidamente eu diria o seguinte: organizar de fato transforma. E se você fizer um pouquinho por dia, você simplifica. Então, simplifica que a vida flui. Nós que complicamos o nosso dia a dia porque nós queremos ter muitas coisas. Então, menos é mais. Nós estamos vivendo tempos que a gente precisa ter mais presença e menos acúmulo. Então, bens materiais e acúmulos vão ficar. E nós vamos fazer a nossa parte. Qual é o teu legado? O que você quer deixar quando você sair daqui? Ou partir dessa para melhor? Vamos falar a verdade. Poxa, ele deixou um monte de bagunça aqui. Só tem tralha. Vou chamar um caminhão de bagulho e vou jogar tudo fora. Ruim, não é? Dá uma olhada aí no que realmente te faz feliz e simplifica que a vida flui. Esse é o meu recado para 2022. Muito obrigado. Margarete Bernal esteve aqui no nosso Diálogo da Hora 2022. Também quero desejar um excelente ano para todos, não só para a Margarete que está aqui no estúdio, mas também para todos os web ouvintes, web amigos e todos aqui da PAMP, né, nesse ano 2022 com muitas realizações, e vamos transformar isso em realidade, né? Transformar os nossos sonhos em realidade, não é isso, Margarete? Isso aí, gente. Na próxima quinta-feira, dia 6, tem o meu programa, #Organizar Transforma, aqui na PAMP, 19h30. Eu vou fazer uma retrospectiva falando do último semestre, comentando, né, quais foram os principais convidados, os temas e as principais sacadas para a gente começar um 2022 diferente. Venham assistir, prestigiar aqui na PAMP. Quinta-feira eu espero você com esse meu primeiro programa do ano. Muito obrigada, Gustavo. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você nesse Diálogo da Hora e ainda podemos desejar, né, um excelente 2022 para todos. Muito obrigado mais uma vez, Margarete, web ouvintes. Estamos chegando ao final
E eu desejo uma excelente semana para todos, um excelente mês de janeiro. Aproveitem as férias, esse recesso. E Deus abençoe. E até a próxima!